Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Fernando, professor de arte, tá? E hoje nós vamos ter mais uma aula de arte com vocês. Então, queria lembrá-los de acessar o Classroom, né? De fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença, né? Marca lá a atividade como concluída, para que os professores tenham aí a tua presença, né? Para que possam dar nota para vocês. Lembrando também os alunos que não estão com essa possibilidade de acessar os meios eletrônicos aí, né, através do Classroom, para que combine com a sua direção, a direção do seu colégio, para ir buscar as atividades impressas, né? Porque também aí vocês vão ter a nota, vocês vão ganhar presença a partir deste material também. E agora, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Então nós falamos sobre os festejos e danças populares, né? Nós falamos sobre a festa junina, como nós podemos ver nessa imagem aqui ao lado. Nós lembramos da embolada, né? Falamos também das festas, das danças dramáticas, certo? E da galponeira, que é uma tradição gaúcha, né, do sul do país. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre música, sonoridade e pluralidade cultural. Ok? Nós temos aqui a imagem do Lívio Traglenberg, que é um compositor e músico paulistano. Nós vamos ver qual que é a arte deste compositor na aula de hoje. Então, mapeando e estudando sonoridades. Não são apenas as ações inusitadas que nos surpreendem na rua, né? Então, eu gosto bastante, infelizmente agora a gente não pode sair muito, mas quando a gente está andando na rua a gente consegue perceber como que as pessoas se expressam, né? Além dos artistas. Então os artistas geralmente eles fazem algo esplendoroso, algo que nos chame a atenção, pega e faz, né? Porque eles precisam da atenção das pessoas que passam na rua, que seriam o público deles, eles têm que conquistar o público. Mas a gente consegue perceber na rua também outras coisas, de pessoas que às vezes não estão se importando em chamar a atenção. E a gente consegue perceber aí a diferença entre as culturas das pessoas, né? Como que as pessoas se expressam, se comunicam. Também é uma parte bem interessante da gente poder andar na rua, né? Tomara que o mais rápido possível a gente possa ter esse convívio, né? Que a gente possa voltar aí e ver essas pessoas diferentes, né? Isso faz com que a nossa própria cultura se amplie, que a gente seja e conheça coisas diferentes, né? E há artistas em todos os lugares, mostrando aquilo que fazem melhor, né? Não apenas na rua. Então nós temos aí locais também que são específicos para a apresentação da arte, né? Nós temos os teatros, por exemplo, né? Nós temos hoje as mídias sociais, onde os artistas pegam e fazem suas exposições das suas fotografias, por exemplo, ou então os vídeos, né? Nós temos locais específicos, não apenas na rua. A rua ela é um palco, né, que os artistas escolhem, mas existem vários outros possíveis. Os grandes centros urbanos são especialmente atraentes para os artistas de rua, pois há um intenso fluxo e circulação de pessoas. Então, igual eu estava falando, quando a gente sai para a rua, nós conseguimos ver pessoas diferentes, né? Nós conseguimos ver pessoas que têm tradições diferentes. E isso chama a atenção do artista, porque ele quer levar a sua arte para pessoas diferentes, né? Ele quer também mostrar como que é o pensamento dele através da arte. Isso faz com que pessoas, se ele for para um local como a rua, ele vai conseguir mostrar isso para pessoas diferentes. Isso é algo muito interessante. E agora, deixar aqui uma pergunta para vocês, né? Praticamente no mundo todo há músicos de rua. O que atrai esses artistas a este local? Então, alternativa A, a poluição. Alternativa B, a possibilidade de atingir públicos específicos. Alternativa C, a facilidade de poder se expressar como quiser, sem ter rótulos específicos, né, de uma forma mais abrangente. E a alternativa D, a falta de retorno financeiro. Então, deixar um tempinho aqui para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a alternativa correta. Antes, eu queria chamar a atenção sobre as alternativas que eu pus, né? Então, a poluição ela é um caso aí que acontece geralmente nas grandes cidades, infelizmente, né? Mas não é a alternativa correta. A possibilidade de atingir públicos específicos. Quando a gente fala as palavras específicas, a gente está falando de pessoas, vamos dizer assim, coisas mais iguais, né? Ou direcionadas. A gente quer mostrar para essa pessoa. O artista que vai para a rua, não. Ele quer mostrar para todo mundo, para públicos diversos, né? Alternativa C. A facilidade de poder expressar como quiser, sem ter rótulos específicos, sem ter esse rótulo. Então, provavelmente é essa a alternativa correta. E vamos ver aqui a alternativa D, a falta de retorno financeiro. Então, na verdade, as pessoas muitas vezes acreditam que o artista de rua não ganha bem, que ele não ganha dinheiro. Mas isso não é uma verdade absoluta. Isso depende, eu acredito, muito mais da interação que ele tem com o público e do interesse do público em dar um retorno financeiro para ele. Então, tem vários artistas que ganham sim muito bem sendo artistas de ruas, né? Então, essa profissão, ela muitas vezes ela tem um preconceito sobre ela, mas ela é uma profissão também, né? É uma profissão diferente, onde os artistas vão para a rua e eles esperam um retorno do seu público, né? Através dessa apresentação que eles fazem na rua. Então vamos para a alternativa correta, que seria a facilidade de se expressar como quiser, né? Sem ter rótulos específicos. Eu adoro aqueles artistas de ruas que se fingem de estátua, né? Porque isso é uma coisa que... será que como que uma estátua faz a gente refletir ou querer entender o que ela representa, né? E quando ela se mexe, então, parece que é algo muito mais legal, muito mais interessante. Então, é uma sacada bem legal dos artistas de rua aí que fazem essa forma, né? Uma específica aí que eu estou falando, uma só, mas existem várias, né? Existem músicos, enfim, variados. Opa! Aí. Alternativa correta aqui, a C, e vamos para frente. Então, mapeando e estudando sonoridades. Com um público tão diverso, é natural que formas tão diferentes de atrair atenção possam ser encontradas em centros urbanos. Então, aqui em Curitiba, na capital do nosso Paraná, igual eu falei que eu gostava muito de andar na rua, no meio daquela multidão de pessoas, encontramos muitos músicos, né? Músicos tocando instrumentos clássicos, tocando violino, por exemplo, músicos tocando violão, tocando guitarra, né? A guitarra elétrica, o cara pega e leva a caixa de som. Então, imagina os desafios que isso tem para que o artista possa se expressar, né? Para que ele possa pegar e ir na rua e fazer a arte dele e ser julgado muitas vezes por isso também. Então, tem outras, né? Tem, por exemplo, o desenhista, o cara que pega e faz os retratos. Isso é muito interessante. A arte de rua ela é muito rica, né? E ela revela mesmo muitos talentos para a gente. Tem um artista que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome dele, mas que aqui em Curitiba, nem sei se é sempre o mesmo também, que ele é um palhaço que faz a mímica, que ele pega e imita as pessoas que passam na rua. Então, isso mostra a criatividade do artista, né? Como que ele pode fazer para chamar a atenção das pessoas. Quando a gente fala de sonoridade, tem uma questão também que a rua, essa multidão, ela tem muitos sons diferentes. Então, o artista ele tem que fazer alguma coisa que chame realmente a atenção, porque senão ninguém vai escutar, né? A rua já tem muitos barulhos, né? Então, como que você faz para chamar a atenção das pessoas através do som aqui no caso? Né? Tem que ser algum som bem diferente, eu acredito, ou muito bonito, enfim, o artista tem que se destacar no meio da multidão, no meio daquele barulho todo. E agora nós vamos falar aqui do compositor do Lívio, né? Então ele é um músico paulistano, nasceu em 1961, o sobrenome dele é um pouquinho difícil, né? Lívio Trachtenberg. Ele identificou a rica variedade sonora dos artistas de rua na capital paulista e propôs um diálogo entre eles e as sonoridades oriundas de muitos contextos culturais. E como eu falei, o artista de rua ele tem que chamar atenção. No caso dos músicos, geralmente tem uma forma que é você trazer culturas muito diferentes.
Então, músicos que tocam músicas orientais, músicos que tocam músicas africanas, os músicos que tocam músicas indígenas. Por quê? Porque ele sai daquele rótulo de música popular, muitas vezes, e chama atenção, porque é uma coisa que você nunca ouviu. Então, você vai lá, opa, o que será que está acontecendo aqui? O teu ouvido chama a você prestar atenção naquele músico, naquela sonoridade diferente. E aqui o Lívio, ele percebeu isso e teve uma ideia. Qual que foi a ideia dele, né? Então ele falou assim, ele traz essa pergunta aqui pra gente. Como seria juntar uma dupla nordestina de embolada, por exemplo, e uma dupla de música tradicional japonesa? Qual que seria o resultado dessa soma de sonoridades, né? E se adicionássemos ainda música paraguaia, percussão africana, o samba, né? Então, esses questionamentos fez com que ele criasse um tipo de apresentação. Ele deu o nome dessa apresentação de Neurópolis, tá? O show da orquestra de músicos músicos das ruas de São Paulo, ok? Nessa imagem aqui nós podemos perceber que tem dois músicos tocando instrumentos orientais aqui, né, com kimono, instrumentos bem diferentes, eu acredito que os dois de corda, mas aqui embaixo tem um instrumento bem conhecido nosso, né? A gente consegue ver só ali uma parte do instrumento que é o quê? O violão, né? O violão, ele é um instrumento bem conhecido nosso, então qual será que seria a sonoridade de você misturar esses instrumentos? E aí, a experiência teve um resultado muito interessante. Foi repetido em outras cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro, e também em Miami, nos Estados Unidos. Então, qual que é o principal objetivo do show produzido pelo artista Lívio Trachtenberg, intitulado Neurópolis? Vamos lá, eu vou deixar aqui algumas alternativas para que vocês escolham a correta. Alternativa A, juntar músicos de orquestras profissionais. Alternativa B, juntar músicos de rua de estilos diferentes. Alternativa C, falar sobre os neurônios. E alternativa D, vender própolis, né? Porque é neurópolis, será que é vender própolis? Vou deixar aqui um tempinho para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho de novo sobre as alternativas. Então, sobre o trabalho dele, que ele intitulou Neurópolis, qual será, né, o objetivo principal? Alternativa A, juntar músicos de orquestras profissionais. Não quer dizer que os músicos de rua não sejam profissionais, mas as orquestras profissionais são aquelas onde que eles recebem salários, onde eles têm um horário marcado para ir lá fazer ensaio, né, para poder apresentar, tem o dia X que eles vão tocar para tal pessoa, o ingresso custa tanto. Então isso faz com que surja aí as orquestras profissionais, né? Não é o caso que a gente tem aqui, dos músicos de rua. Então a alternativa B, juntar músicos de rua de estilos diferentes. Sim, acredito que seja essa, né? Juntar culturas diferentes dentro de uma apresentação só. Alternativa C, falar sobre os neurônios. Então, quando ele coloca o nome desse show de Neurópolis, ele está querendo criar uma relação com os neurônios que nós temos na nossa cabeça, né? Que são vários, são bilhões, se eu não me engano. É muitos mesmo. E eles funcionam quando um pega e passa a informação para o outro, e é assim que funcionam os nossos pensamentos. Então, quando ele junta músicos diferentes, de lugares diferentes, ele está fazendo o quê? Ele está ativando, né, a ligação entre uma pessoa e outra. Então, ele quis fazer uma relação entre as pessoas, né, com essa relação como se fossem os neurônios, e Neurópolis, porque lembra de cidade, né, das cidades. Então, ele pega e junta as pessoas de culturas diferentes dentro de uma só cidade e cria um show, né? Um show dessas pessoas que tocam instrumentos diferentes, que pensam música de forma diferente. E vender própolis, isso daqui é só uma brincadeirinha aqui que eu fiz, né? Porque própolis vem do mel, né? Não tem nada a ver. Então a alternativa correta é a B, juntar músicos de ruas de estilos diferentes. Então, sobre a interculturalidade e multiculturalismo, o que são esses palavrões, né? Essas palavras grandes? Né? A abordagem com base na interculturalidade valoriza a identidade dos diversos povos. Então, cada povo, cada lugar, até mesmo de um país e quem dirá do mundo, tem uma identidade, tem uma forma de pensar, tem uma cultura diferente das sociedades e das práticas culturais, concentrando-se nos diálogos, nos encontros e nas construções conjuntas das diversas culturas e tradições, valorizando o surgimento do novo e das novas identidades culturais. Então nós temos um pouquinho disso no Brasil, né, como exemplo, que é a mistura de vários povos diferentes, e assim surge uma cultura nova. E, mesmo assim, ainda tem algumas culturas que elas ficam, vamos dizer assim, não se mistura tanto. A gente acha que não tem uma possibilidade, mas existem, né? Basta você querer e tentar chegar próximo dela. Como seria, por exemplo, eu que toco violão e guitarra, como seria eu tocar uma música do acordeon no violão e na guitarra? Então eu estou misturando aí duas coisas. Pode ser difícil, mas vai da criatividade, vai da tua vontade de querer fazer isso, né? Então isso que é a interculturalidade e o multiculturalismo, é você juntar coisas diferentes, juntar coisas de povos diferentes. E agora a pergunta, acabei de dar a resposta, mas agora vem as alternativas, quero ver se você escolhe a correta. O que é interculturalidade? Alternativa A, é a reprodução de uma cultura tradicional. Alternativa B, é a falta de criatividade entre povos diferentes. Alternativa C, é a mistura de várias culturas, tendo como resultado algo novo. E a alternativa D é a vontade de manter o que é bom do jeito que está, sem transformações. Então, vamos deixar um tempinho e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar aqui com a alternativa correta. Então, sobre interculturalidade. A alternativa A seria a reprodução de uma cultura tradicional. Não, quando a gente reproduz uma cultura tradicional igualzinho como ela é, a gente não está promovendo uma interculturalidade, a gente não está promovendo uma junção de coisas diferentes. Então, essa não é. Alternativa B é a falta de criatividade entre povos diferentes. Também não está errada. Por quê? Porque os povos, as pessoas, as culturas são totalmente criativas, né? A gente sempre tem a possibilidade de criar algo novo. Alternativa C é a mistura de várias culturas, tendo como resultado algo novo. Sim, isso sim é a interculturalidade, né? É você misturar culturas diferentes e criar algo novo, né? Inevitavelmente surgir algo que não existia. Alternativa D é a vontade de manter o que é bom do jeito que está, sem transformações, né? Isso não é interculturalidade, mas não quer dizer que seja algo ruim, né? Se tem algo que você gosta e que as pessoas gostam, não tem por que você mudar, mas só que você não está promovendo aí a interculturalidade, né? O que é a interculturalidade? Quando você junta coisas diferentes e cria algo novo. Então é a alternativa C, a mistura de várias culturas, tendo como resultado algo novo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a orquestra, né, desses músicos de rua. Então o Lívio, ele observou que os músicos das ruas, os quais para eles são a alma da cidade. Então, os músicos de rua, eles sempre, né, tocando ali, eles trazem uma sonoridade diferente. Eu gosto muito, eu presto muita atenção e sempre aprendo coisas diferentes na rua, né, ouvindo pessoas tocando e muitas vezes até ouvindo pessoas ouvindo outras coisas, né. Às vezes pode parecer chato, mas a gente tem que aprender a escutar a cultura do outro, a ver como que as pessoas fazem, como que vivem no dia a dia delas, como que elas pensam. Isso faz com que a gente seja mais tolerante, que a gente consiga viver em harmonia com pessoas diferentes. E aqui no caso a Orquestra de Músicas das Ruas é formada por instrumentistas que tocam nas ruas e por imigrantes que moram em São Paulo. Então uma das dificuldades que existem, né, quando a pessoa vem de outro país é conseguir talvez se integrar dentro de uma cultura nova, né? E a música, ela é uma forma bem interessante que as pessoas passem a conhecer, né, a cultura do lugar novo onde ela está. Então eles vão para a rua, mostram a música deles e com certeza eles têm também um feedback, uma resposta das pessoas, né, um acolhimento, né, quando a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha ouvido essa música, mas eu gostei. Então isso faz com que as pessoas se sintam acolhidas, isso faz com que a cultura vá mudando, né, que a multiculturalidade vá acontecendo, essa troca de informações e essa troca de culturas mesmo. Com base em estudos e análises, esse artista propôs fazer um registro da cultura dos locais onde o artista de rua estão presentes, né, realizando um mapeamento da música em grandes centros urbanos. Então aqui ele fez um mapa mesmo da onde que esses músicos estavam tocando e dessa forma ele foi vendo, né, nossa, esse daqui, eles estão próximos ou eles estão distantes. Eu percebo que em centros, né, no centro da cidade, geralmente a gente tem músicos de diferentes estilos concentrados em um lugar só. Mas também quando a gente vai para bairros mais distantes, a gente percebe que às vezes esse bairro específico concentra mais uma produção artística de tal cultura. Então ele foi fazendo esse mapa, uma coisa bem interessante. A partir disso ele chamou o seu trabalho de Neurópolis, em referência aos neurônios que formam o nosso sistema nervoso. Então é aquilo que eu já expliquei, né? Os neurônios, eles são ativados e eles é como se fosse uma conversa entre eles e que surgem os nossos pensamentos, as nossas ações. E ele usou essa metáfora aí para dar um nome ao trabalho que ele fez. E agora uma atividade para vocês fazerem aí e responderem no caderno de vocês. Que relações percebemos entre os conceitos estudados em ciências, né, o funcionamento do sistema nervoso e funções do neurônio e a arte? Questão número 2. O que teria levado o artista a utilizar os neurônios como inspiração para o seu trabalho? E questão número 3. Se Polis
faz referência à cidade, o que seria uma neurópolis? Comente. Então, deixar um tempinho para que vocês possam responder essas questões e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, agora que vocês tiveram um tempinho para responder essas questões, né, sobre assuntos que nós comentamos na aula, vamos dar uma relembrada, né, sobre o que nós vimos na aula de hoje. Então, nós mapeamos e estudando sonoridades, né, vendo aí como que os sons, os artistas fazem a sua arte dentro de centros urbanos. Nós vimos também sobre a Neurópolis, né, uma obra de Livio Trachtenberg. Então, nós vimos aí essa ideia dele de juntar músicos diferentes, de culturas diferentes, com instrumentos diferentes, e fazer um show todos juntos, né, de músicos de rua. E também falamos sobre a interculturalidade e multiculturalismo, que é justamente essa junção de ideias diferentes, de culturas diferentes. Então, lembrem-se de fazer as atividades do Classroom, né, de fazer a atividade obrigatória e registrar a sua presença. Queria agradecer a todos, né, por acompanhar a aula até aqui, por aprender um pouquinho mais sobre a arte, por ter esse pensamento, né, e agradecer mesmo de coração e vamos ficando por aqui. Até a próxima.